Bom, boa tarde para as pessoas que já estavam, para quem chegou agora, para essa sessão de número 5, a segunda do dia de hoje, dia 9. Serão duas conferências, a primeira delas proferida pela professora Fabíola e a segunda pelo professor Jefferson. Eu começo, então, com a professora Fabíola Castelo de Souza Cordovil, que é arquiteta urbanista pela Federal de Santa Catarina. Tem um mestrado em geografia e depois ela retoma para o campo da arquitetura e do urbanismo. E há um ano estamos trabalhando conjuntamente no estágio de pós-doutorado que ela vem fazendo, realizando aqui na UNB. Esse colóquio é uma das atividades, produto, digamos assim, da proposta dela inicial, quando nós conversamos, né? E, portanto, o colóquio acaba não fechando o ciclo todo, porque a ideia ainda tem o lançamento do livro, mas ele é um ponto, assim, ápice do percurso de trabalho que nós desenvolvemos ao longo de um ano. A palestra da professora Fabíola tem como tema a consolidação do sistema estadual de planejamento e a política de desenvolvimento urbano do Paraná nos anos 1970. Então, é óbvio que eu também agradeço a Fabíola, ainda que nós tenhamos desenvolvido aqui tudo conjuntamente, e eu passo a palavra para você. Obrigada, Rodrigo. Vou compartilhar a minha apresentação. Deixa eu ver aqui se dá certo. Bom, muito bem, boa tarde a todos e a todas. A pesquisa que eu vou apresentar, como o Rodrigo falou, é parte da investigação do projeto de pós-doutorado que eu venho desenvolvendo, que eu acabo de finalizar, na verdade, sob a supervisão do professor Rodrigo, na Universidade de Brasília. Aproveito para agradecer o professor Rodrigo publicamente pela disponibilidade, atenção, generosidade, também pelo auxílio na formulação de questões. Agradeço a acolhida do programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da UNB e as palavras da professora Maria Fernanda. Agradeço a todos os presentes interessados em discutir o planejamento territorial no Brasil nos anos 70, que é um período, um tema muito relevante para entender as ações governamentais no Paraná, que se desdobraram em inúmeros planos, leis, programas, relatórios, obras, instituições, além de disputas e articulações entre os agentes. Em quase 2 anos que nós estamos nos empenhando em abordar o planejamento no Paraná, na década de 70, nós reunimos um conjunto robusto de documentos em diversos acervos. Muitos desses acervos ainda têm muito a ser investigado, e vimos engajando pesquisadores para conseguirmos contemplar essa temática, desde a iniciação científica a pesquisas de doutoramento, junto ao programa de pós-graduação associado em arquitetura e urbanismo da UEM, da UEL, Universidade de Londrina, e também em nossa pesquisa do CNPq, intitulada Raízes da Metropolização no Eixo Londrina e Maringá. As questões que eu vou apresentar, elas visam destacar a relevância do planejamento territorial no estado do Paraná, ocorrido na década de 70, embora considerando as décadas anteriores, principalmente a década de 60, que o Lucas hoje pela manhã falou bastante sobre essas bases para institucionalização, e essa investigação se dá a partir da análise dos alinhamentos e distanciamentos entre os planos nacionais para desenvolvimento econômico e os planos e as políticas de desenvolvimento urbano regional promovidas pelo governo do estado do Paraná, bem como de instituições criadas para o planejamento. Uma das chaves para análise se aproxima à tríade conceitual nacional, que é formada por instituição, sistema e plano, conforme foi analisado pelo professor Rodrigo Faria no seu texto de 2019, que faz parte da coletânea organizada pela professora Maria Cristina Leme. E nessa análise, o professor descreve essa tríade nas ações governamentais nacionais a partir do ano de 1966, que esse ano representa para o autor um momento de inflexão em relação ao período anterior no país, e no qual as ações governamentais elas indicavam a relevância do campo de planejamento urbano na formulação do planejamento nacional. Essa tríade é composta, segundo o professor
por 3 elementos básicos, por 3 documentos básicos, né, para a formulação do Sistema Nacional de Planejamento do Desenvolvimento Local Integrado e ao Plano Decenal, o Decreto de Regulamentação do CERFAL e da criação do Ministério do Interior. Então, o professor aponta que uma questão municipal é objeto e finalidade de toda a política de desenvolvimento. Então, assim como o Rodrigo analisa o Sistema Nacional de Planejamento do Desenvolvimento Local Integrado, no Paraná, essa tríade emerge da mesma forma a partir de uma miríade complexa de concepções para elaborar respostas às demandas nacionais, no caso do Paraná, e para responder aos problemas de desenvolvimento. Então, evidencia-se uma articulação com o campo do planejamento urbano que deveria ser aí imprescindível nas relações macroeconômicas. E no contexto dos anos 70, o Paraná vivia um momento de grande transformação da sua base econômica. Esses anos são especialmente significativos para o planejamento territorial. Observa-se uma modernização e uma diversificação agrícola, poupadoras de mão de obra, até uma questão que eu queria que a Elisa colocou pela manhã. As pessoas não afluíam para esses centros para procurar emprego na indústria, elas vinham a partir de uma mecanização do campo e principalmente da substituição da monocultura do café, vamos dizer assim, para o binômio soja-trigo. Então, essas pessoas elas deixam de estar nas plantações, enfim, nas fazendas, e elas passam a ser boias frias, né, assalariadas e numa produção sazonal, vamos dizer assim, né? Então, é mais complexo que isso, mas só para fazer esse parêntese por conta do que foi discutido pela manhã. Muito bem, nesse período também incentivos à industrialização também, que definiram a organização do Estado, e nesse momento ocorre a consolidação do Sistema Estadual de Planejamento, e aí que nós nos aproximamos para abordar essa complexidade a partir da formação dessa tríade conceitual, mas nas ações governamentais paranaenses, e escolhemos, né, três pontos básicos também, mas que englobam vários documentos, vamos dizer assim. Então, foi a criação da Coordenação de Planejamento Estadual, a elaboração do Plano Estadual, que se chama Diagnósticos e Diretrizes de Ação, o estabelecimento dos órgãos descentralizados que vão compor a estrutura do Sistema Estadual de Planejamento, a criação do IPARDES, e antes dele, o Grupo de Estudos para as Atividades Agroindustriais no Paraná, e a Política de Desenvolvimento Urbano. Todos esses documentos e esses órgãos foram instituídos entre 1972 e 1973, poderíamos incluir mais documentos, até o Lucas apresenta um documento que poderia compor também essa análise, e o Sistema Estadual de Planejamento, então, ele é instituído em 1974. Então, num escopo maior de pesquisa, a gente vem tentando abordar a trajetória da institucionalização do planejamento territorial no Paraná, relacionando as ações governamentais que vinham ocorrendo nas décadas precedentes, mais precisamente desde os finais da década de 40, e a ideia é refletir sobre a continuidade desse processo de consolidação desses setores relacionados ao urbano e regional na administração estadual, analisando as mudanças e articulações do planejamento federal, como eu já comentei. Bom, as primeiras tentativas de institucionalização do planejamento se deram na década de 50 e ainda, o Lucas falou da PLADEP, a Comissão de Planejamento Econômico do Estado, que ela se mantém na própria estrutura na elaboração da coordenação de planejamento, como eu vou explicar mais adiante. A PLADEP ofereceu cursos para o corpo técnico, criando a ideia do consenso entre os profissionais, que passa a ser cada vez mais o consenso de planejamento entre os profissionais, que se apresenta cada vez mais presente nos discursos dos vereadores, né, de que a falta do planejamento, melhor falando, deveria ser revertida para a construção da mentalidade a seu favor como premissa para o desenvolvimento econômico.
Todavia, a gente observa que tensões existiam entre os órgãos e profissionais, e a gente gostaria de investigar isso também. A gente observa numa entrevista do Ivo Moreira, que foi um secretário de negócios do governo, que esteve em Brasília em 1971, em dezembro, e numa reunião com os secretários estaduais, e ele volta para o Paraná com a ideia de se implantar uma coordenação de planejamento para formular o plano do Estado, e ele indica uma nova equipe, né, chamando os técnicos do Pladep de técnicos entre aspas, ele fala isso numa entrevista. Todavia, a gente vê que a Pladep ela se mantém na estrutura da coordenação, e isso nos aponta, talvez, uma disputa entre esses agentes, que a gente precisa investigar. Outra coisa que o Ivo Moreira também fala, esse secretário, que o planejamento no Paraná estava abandonado desde a saída do Ney Braga, em 1965, que a gente falou pela manhã, que é reiterado pelos autores, mas a gente observa que tem planos que são feitos aí a partir de 65 até 1970 ainda, né? Então, a gente questiona isso também. É inegável, né, que com o Ney Braga o planejamento se fortaleceu na década de 60 com a criação da CODEPAR, da Companhia Paranaense de Desenvolvimento, que marcou a defesa da ação direta do aparelho estatal para o desenvolvimento. Ou, como eu falei anteriormente, foi um órgão centralizador e financiador que mais tarde se transforma num banco, ampliando a sua capacidade de financiamento, e foi a CODEPAR que contratou a equipe da SAGMAX em 1963. E a SAGMAX evidencia, segundo a professora Sara Feldman, né, a inserção do Paraná no contexto nacional de crença do planejamento regional e no desenvolvimento subsidiado pelo Estado. A SAGMAX propõe a hierarquização do território a partir de escalões territoriais, o Lucas mostrou esses documentos pela manhã, estipula 7 regiões de planejamento que poderiam ser ampliadas para 9, com suas respectivas sub-regiões de planejamento, além dos polos e subpolos regionais. Esse mapa elaborado pela SAGMAX, ele aparece nos documentos da década de 70, e o Lucas apresenta uma divisão administrativa feita pelo IPARDES, hoje pela manhã, que a gente não conseguiu usar também como referência, mas podemos incluir também nas nossas análises. E a mudança que ocorre aí do conceito dos polos de desenvolvimento para polos de equilíbrio, aparece nos documentos, mas a base das divisões, ela se calca muito nesse mapa da SAGMAX, né? Ele reaparece, como eu falei. Então, uma das questões a serem colocadas na nossa pesquisa é se, de fato, o que alguns autores afirmam sobre a não efetividade do plano da SAGMAX ou da sua não institucionalização, as palavras são usadas assim, e a necessidade de superar essas generalizações entre essa dualidade, né? Porque a gente observa ele sendo retomado, vamos dizer assim. Também a gente observa na década de 60, e por isso a gente questiona se, de fato, entre a saída do Ney Braga em 65 e 70, quando o Ivo Moreira fala, né, que tem que se criar uma comissão de planejamento, a coordenação de planejamento, a gente percebe nos acervos esses planos regionais, né? Então, a partir do que foi estabelecido no plano estadual de 63, então aqui a região de planejamento 6 e a outra aqui a 8, então, talvez um estudo aí sobre essas questões também seja importante, né, para a gente entender o alcance do plano da SAGMAX, enfim. Também, dos planos para os municípios, houve diversos planos que foram desenvolvidos para os polos e subpolos regionais, diversas assessorias foram contratadas para elaborar esses planos, né? E uma das perguntas também que a gente se faz, como essas assessorias se formam, onde elas estavam, qual o protagonismo delas nesse planejamento, e quais foram os desdobramentos dessas formulações na política local. Elas demonstram aí uma preocupação quanto à abordagem de diferentes escalas do planejamento, do estadual e para o municipal nesse caso.
Então, para falar da consolidação e analisar essa tríade, né, nesse processo complexo, né, apesar da gente apresentar em sequência, não significa que sejam lineares, nem que sejam homogêneas. Essas ações elas foram institucionalizadas para elaborar respostas às demandas dos projetos nacionais e para inserir o Paraná no sistema nacional para enfrentar os problemas de desenvolvimento. Nos anos 70, observa-se no Paraná a importância de 2 pontos fundamentais, segundo os autores, para a análise das ações dos governadores, um centrado no campo da competência técnica, sendo que os quadros técnicos de assessoramento dos governadores assumiram uma grande importância, e uma grande produção, uma robusta produção de documentos que visaram definir as diretrizes alinhadas aos programas e políticas nacionais. Então, analisamos aí a coordenação do planejamento estadual, criada para alinhar o plano de governo estadual aos objetivos do primeiro PND, a criação do IPARDES, responsável pelo treinamento e aperfeiçoamento de pessoal em planejamento e também apoio técnico, e a formulação da política de desenvolvimento urbano, que foi formulada entre julho de 72 e abril de 73, baseadas nas determinações do DDA, que é o Diagnóstico e Diretrizes de Ação do Governo Estadual. Essas ações foram determinantes para a consolidação do sistema de planejamento estadual. E falando rapidamente da coordenação, como eu falei, ela foi criada em janeiro de 72. Na verdade, o Ivo Moreira foi para Brasília em dezembro de 71, ele volta com essa ideia e essa ação, né, de criar essa coordenação em janeiro de 72, para alinhar os objetivos do primeiro PND, especificando como o Paraná contribuiria para que os objetivos do governo federal fossem alcançados. A coordenação, além de realizar estudos para a criação do sistema de planejamento, auxiliaria na elaboração do orçamento e seria extinta ao se estabelecer esse sistema. A coordenação teria uma equipe permanente e indicou-se também técnicos da Pladep para fazer parte, apesar daquela afirmação do Ivo Moreira em entrevista, e a criação dos grupos de planejamento setoriais também, que também foram criados aí também para auxiliar os setores da administração estadual e para formar profissionais também. Para falar do plano do governo, mais um elemento fundamental para a consolidação do sistema estadual, né, que é esse que a gente chama do plano estadual, plano do governo das diretrizes, né, diagnóstico de ação, foi entregue ao presidente Médici e definiu que entre os principais objetivos para o crescimento econômico do Estado estaria a necessidade de integrar politicamente o Paraná aos objetivos explicitados no primeiro PND. E o fortalecimento da agroindústria seria a alternativa do plano estadual para esse alinhamento, tornando o Paraná um polo agroindustrial, era essa ideia que estava no plano. A proposta era agregar valor aos produtos agrícolas para aumentar as rendas estaduais e per capita. Para tanto, seria necessário investigar o crescimento acelerado a partir investir no crescimento acelerado a partir do planejamento, porque estar fora desse processo significaria um atraso no desenvolvimento do Estado. O documento apresenta, então, essa tentativa de alinhamento à política federal e determina quais seriam as ações empreendidas entre 1972 e 75, visando o dinamismo do Estado. Esse plano ele estabelece diretrizes e instrumentos de ação do governo para 4 políticas: a econômica, a fiscal, a social e a política de desenvolvimento urbano e regional. Um outro aspecto como eu já falei, a criação do IPARDES, e antes dele, do Grupo de Estudos para Atividades Agroindustriais do Paraná. O grupo ele foi criado uns meses antes do IPARDES, buscando, né, nesse contexto de consenso da necessidade do planejamento, de conhecimento da realidade paranaense, enfim, propôs a criação de um órgão semelhante ao IPEA, no Paraná,
Como não foi possível imediatamente, alternativamente, criou-se esse grupo de estudos e que contou com o apoio do IPEA e do Banco de Desenvolvimento do Paraná, e que alguns autores falam que esse grupo foi o embrião do IPARDES, e foi esse grupo que faz os primeiros estudos sobre os polos agroindustriais, e posteriormente o IPARDES ele assume esses estudos. São diversos estudos sobre os polos agroindustriais no Paraná, com abordagens distintas e que representam as diferentes fases de análise. Ou seja, por meio do o governo estadual, por meio dos estudos do IPAR, desempenhava-se na estratégia para o desenvolvimento do Paraná a partir da agroindustrialização, pelo menos nesse momento. Falando aqui da política de desenvolvimento urbano, é um trabalho colossal, né? Então são 8 volumes. A PDU foi elaborada pela Universidade Federal do Paraná, com uma equipe multidisciplinar, mas com um forte protagonismo do curso de Arquitetura e Urbanismo, e foi a partir de um contrato firmado entre o governo do Estado e o Ministério do Interior, por meio da Sudesul e o Serfal, com apoio da Organização dos Estados Americanos. E, como eu falei, a elaboração foi 9 meses, começou em julho de 72, finalizou em abril de 73, e considerou os 288 municípios e aprofundou em 41 cidades que tinham mais de 10 mil habitantes, e para essas cidades se estudou também a expansão urbana, e se fez esquemas gráficos seriados, que eles chamam, né? Como premissa, a política de desenvolvimento urbano do Paraná estabeleceu que o desenvolvimento urbano é corolário do desenvolvimento global, sendo que o desenvolvimento urbano é um subsistema do sistema de desenvolvimento estadual e nacional, integrando essas escalas de desenvolvimento. Assim, a formulação da PDU considerava documentos que refletiam as posições do governo federal e estadual, quais sejam o PND e o plano do governo estadual, a DAA. E segundo a DAA, né, o DAA, as iniciativas deveriam articular as escalas, né? Para tanto, as propostas seriam incorporadas aos planos microrregionais e municipais, e, diante disso, a PDU era um dos instrumentos para esse ajustamento. E aqui a gente observa que, embora a indicação fosse para se fazer os planos microrregionais e municipais, em 73, muitos planos dos polos e subpolos regionais, eles tinham acabado de ser aprovados nessas prefeituras, né? A partir aí do plano da SAGMAX de 63, que também é outra coisa que a gente quer entender. A PDU, então, ela faz um grande esforço teórico-metodológico, que não constitui escopo da nossa pesquisa por enquanto, mas o sistema escolhido é a matriz para os demais planos regionais. Eu não vou conseguir falar dos 3 sistemas propostos, né? Mas no volume 5, as proposições são 3 propostas: a polinuclear, a binuclear e o sistema tripolar. E o sistema tripolar foi escolhido pelo governador, segundo algumas fontes, e que, em linhas gerais, visava incentivar os polos agrícola industriais regionais. Então, a alternativa da PDU era propor equilíbrio entre esses centros urbanos, que, naquele momento, 3 polos, né, que seria em torno da capital Curitiba, nas centralidades compostas por Maringá e Londrina, e nas que despontavam entre Cascavel e Guaíra, e Cascavel e Foz do Iguaçu mais fortemente por conta da construção da usina de Itaipu em 1974 e 1975. Essas centralidades formavam esses eixos leste-oeste leste-oeste e norte do estado, né? E criavam esses 3 polos dinâmicos ao longo de um anel de infraestrutura. Esses polos também já vinham sido reconhecidos nos estudos dos polos agroindustriais, que aquele grupo que eu falei também estava formulando. Essa alternativa ela se desdobrou em outros planos, como a gente vai ver,
uma das propostas, um dos planos é o PROEI, né, que é a partir do que é o Projeto Técnico Econômico dos Eixos Industriais do Paraná, que visou o desenvolvimento industrial a partir desses eixos elencados na PDU e também no estudo dos polos agroindustriais. Também tem vários diagramas, né, os entornos axiais, né, essa aqui é mais uma ilustração, e também nos planos regionais industriais que foi elaborado pelo UFPR, né? Então, também a UFPR formando essas equipes para trabalhar com planejamento. E que vai se desdobrar em outros planos regionais para a integração produtiva nacional, né, que era o que se falava. Também se desdobra, esses planos regionais industriais se desdobra, por exemplo, no projeto Metronor, no caso do eixo norte, né? Que o projeto Metronor desenvolve inúmeros projetos, né, que marcam, inclusive, disputas entre o governo estadual e federal, principalmente a partir da abertura política, já na década de 80, quando ele é desfeito em 1989. A Yara Bortolotto está desenvolvendo o doutorado dela em cima do estudo desse escritório técnico, que foi subsidiado pela FAMEPAR, né, a Fundação de Assistência aos Municípios, que também compôs o Sistema Estadual de Planejamento, e em 1983, o governo federal manda uma equipe à Unidade de Administração de Subprojetos, e que observa-se, a Yara está investigando isso, que observa-se que os dois escritórios estão fazendo a mesma coisa. Em 1985, há uma fusão desses escritórios devido à sobreposição das funções. Tem um grandíssimo acervo do que esse escritório produziu na Universidade Estadual de Londrina e que a gente vem tentando levantar. Bom, a gente não consegue avançar tanto para falar do segundo PND, mas que algumas... Oi, 5 minutos, 5. né? Isso. Certo, eu estou marcando aqui. Mas a partir do segundo PND, algumas cidades paranaenses recebem subsídios para habitação e infraestrutura. Destacamos aí a preocupação com o núcleo urbano, onde se implantava o projeto de Itaipu, para onde se estabeleceu a necessidade da promoção de uma base econômica durável, segundo o PND, e se faz um plano diretor para Foz do Iguaçu, a UFPR faz também, e que Foz do Iguaçu passou de 20 mil habitantes da década de 70 para 100 mil habitantes a partir da construção da usina de Itaipu. Então, foi um projeto de grande impacto territorial, social, ambiental, e aqui uma das imagens, né? Muito bem, e também algumas cidades recebem subsídios a partir do Programa Cidades Médias, Programa Nacional de Apoio a Capitais e Cidades Médias, como Cascavel, Londrina e Maringá. Muitos municípios, nesse período, também eles perdem população, a política não consegue conter o êxodo rural, tivemos algumas discussões pela manhã. Temos indagações sobre como os aportes do BNH foram direcionados para essas cidades por meio dos seus programas, né? Queremos também apontar nessa pesquisa os aspectos contraditórios no território, já que o investimento nessas centralidades, eles acentuaram as desigualdades, com a periferização, a ampliação sistemática dos perímetros, as conurbações, enfim, e alguns efeitos que a gente resultados que a gente já vem falando e criticando e observando, né? Elas também não estancaram o inchaço das cidades, como, por exemplo, para Curitiba, não impediram o fluxo migratório do campo para as cidades e para outros estados também. E também esses aportes, eles chegavam e, às vezes, eles eram pouco entendidos ou
ou havia uma dificuldade de entendimento do que eles significavam, né? Esses recursos que vieram nesse momento. Por exemplo, os empréstimos se davam, segundo entrevistas que a gente fez lá em 2008 com agentes, e para a nossa tese de doutorado, com agentes que trabalharam, secretários municipais. A gente perguntou para eles como que esses aportes chegavam na estrutura administrativa municipal, e eu vou destacar uma fala de um desses agentes, que ele falou assim: o Senado aprovava em UPC, mas aqui o pessoal pensava que era em dinheiro, moeda nacional. Quando terminaram as obras do Cura 2, estava sobrando muitas UPCs ainda. A sobra, que foi a diferença do dinheiro que foi aplicado e as UPCs, deu para fazer o projeto Cura 3, que foi a Vila Esperança, Jardim, aí ele cita, né? Vila Progresso, Jardim Mandacaru, enfim, o Centro Esportivo, e etc. O Cura 2 foi o Jardim Alvorada inteiro, então não existe lá no Senado o Cura 3, porque é a sobra do Cura 2. E também um outro agente, ele fala que esses projetos, eles eram elaborados por empresas contratadas em Curitiba, por não haver condições técnicas e de pessoal para que fossem montados nas secretarias e autarquias municipais. Somente a partir dos anos 80 é que a prefeitura passou a elaborar tais projetos. Era isso, era uma reflexão, na verdade. Muito obrigada. Então, damos início agora à quarta e última conferência da sessão da tarde de hoje, que será proferida pelo professor Jefferson Tavares, do IAU-USP São Carlos. O professor Jefferson também é arquiteto urbanista, com mestrado e doutorado em arquitetura e urbanismo. Ambos, na verdade, o mestrado pela FAO e o doutorado lá pelo IAU. Se eu tiver errado, Jefferson me corrige. Pelo IAU. Os dois são pelo IAU, então ótimo. Então, errei aqui na informação. Então, o Jefferson é um trabalho super importante, ele acabou, até circulou aí nas redes sociais, um trabalho super importante agora de atuação, discussão de questões territoriais, planejamento e clima, além de uma série de publicações premiadas, super importantes, uma delas sobre Brasília, os planos, enfim, que, para quem não conhece, merece conhecer, porque é um trabalho de uma riqueza documental muito grande. O professor Jefferson vai proferir a palestra que tem como tema Ideias de Sistemas no Planejamento dos anos 70 no Brasil. Jefferson, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Eu passo a palavra para você, naquela mesma lógica, 30 minutos, faltando 5 eu te dou um toque, e aí fechamos para os debates. Obrigado. Obrigado. Rodrigo, está compartilhando a minha tela? Ainda não, né? Ela está, no modelo ainda para você, não veio a apresentação para nós ainda. Vocês não estão vendo a minha tela, não, né? Então, vemos, mas como se estivéssemos olhando para o seu computador, né? Com todas as... Tá. Clica no livrinho. Ali embaixo. Agora, ok, né? Isso. No livrinho. Ótimo, tá bom. Perfeito. Gente, eu não vou vê-los, então, se acontecer alguma coisa, se eu cair, já caí na primeira apresentação, vocês me avisem, por favor. E aí, Rodrigo, você deve ter meu telefone, né? Meu WhatsApp. Liga para mim, cara, porque às vezes eu fico falando, passo 30 minutos e não sei que eu caí. Ou me manda um WhatsApp aqui, eu vejo. Não, mas você vai ouvir eu te chamar aqui, então fica tranquilo. Não, se cair a minha internet. Se cair a internet, ok, desculpa, então tá bom. Tá bom, obrigado. Bem, primeiro, um imenso agradecimento à Fabíola, ao Rodrigo, obviamente, né? Eu acho que não é nenhuma formalidade, mas é, de fato, muito sincero, porque eu acho que o colóquio, além de muito bem organizado, reúne gente muito querida, outros que eu acompanho em publicações, com uma constância muito grande e tenho muito interesse, e outros ainda que eu não conheço, estou conhecendo hoje, e certamente verei coisas novas amanhã também, o que me deixa bem feliz estar aqui nesse conjunto de pessoas que têm produções sérias de pesquisa e que abordam temas que são muito tangentes ao meu, né, e as minhas pesquisas também. Peço desculpas, não consegui acompanhar o colóquio
desde o seu início, exatamente. Então, pode ser que eu mencione algumas coisas aqui que já tenham sido tratadas, e aí vocês, por favor, sejam severos comigo, podem me alertar sobre isso. E fiz uma opção, né? Havia um pedido inicial da Fabíola e do Rodrigo de tratar sobre o Estado de São Paulo. Eu comecei a organizar, quando eu vi o conjunto de pesquisadores e temas que iam ser abordados, eu achei que retomar um tema que eu já tinha dado como consolidado dentro das minhas pesquisas seria um pouco chovendo molhado, e eu achei interessante pegar o mote de uma das questões no meu doutorado, que é do Estado de São Paulo, que não estava bem aprofundada do ponto de vista teórico, e, partindo dele, avançar. Portanto, o que eu trago aqui não é um conjunto de... Eu não vou defender nenhuma hipótese, não vou fazer uma apresentação tipo de seminário com começo, meio e fim, onde a conclusão se remete a um conjunto de fatos encadeados linearmente. E sequer vou apresentar figuras, então vai ser uma apresentação muito árida, frente às belas apresentações que eu já vi nesse colóquio. Então, por isso, já peço 1 milhão de desculpas aqui para vocês e a compreensão. Trata-se, na verdade, muito mais de uma especulação, partindo do princípio que isso é um colóquio e a vantagem do colóquio é fazer as colocações e um escutar os outros, né? Eu estou partindo desse princípio. Então, eu estou vindo aqui para fazer algumas colocações de um assunto, de um conceito, ou de uma teoria, ou de uma palavra que é muito presente nesse período. Não é só nesse período, né? Mas que ela ganha uma luz muito, muito grande nos anos 70, né? Já vem sendo construída, mas nos anos 70 isso emerge, como outros temas também emergem com muita força, que é a palavra sistema. Então, isso já vinha de longa data, né? Entender um pouco as diferenças entre sistemas e redes urbanas, e sistemas de cidades, sistema do planejamento, e aí eu optei nesse colóquio, trazer um início de pesquisa. Então, o que eu trago aqui é um conjunto de agregado de bibliografias, né, uma revisão bibliográfica crítica sobre a palavra sistema e como que ela vai imbricando no planejamento, né, por um viés, estou analisando por uma metodologia histórica, mas não é historiográfica, entender como que a palavra sistema ela se imbrica no planejamento e como que ela deságua na ideia de sistema de cidades, né? E tomando os anos 70 como um ponto, o eixo dessa discussão. Portanto, eu parto, e aí aos anos 70 tudo se remete, porque eu vou voltar algumas décadas e vou avançar algumas décadas também. Mas, para mim, os anos 70 é esse momento de especulação, de aprofundamento das questões e das pautas que estão sendo colocadas nesse momento. Como vocês verão, depois, o final dessa história toda vai se amarrar mais e vai focar mais na ideia de sistema de cidades. Bem, tendo em vista esse pequeno prefácio aqui que eu faço para vocês, eu posso dizer já que, sem querer frustrar nenhuma expectativa, alguns temas ficaram de fora. Em 30 minutos, a gente não consegue apresentar todos os temas. Então, já vou dar já vou avisá-los assim, do que ficou de fora, né, para não criar essas falsas expectativas. Questões do urbanismo, por exemplo, eu não consegui avançar nessa apresentação, né? As instituições, eu não consegui avançar. Elementos de planejamento, os planos em si, foi uma opção não tratá-los nessa apresentação. Então, como vocês verão, eu vou passear aí por um conjunto pequeno de autores e de textos, né, que estão muito mais embasados do ponto de vista teórico e que vão especular isso no contexto nacional brasileiro. Então, meu recorte é o recorte do território nacional. Bem, como eu disse, os anos 70, para mim, é o ponto focal, né? Então, eu vou para frente e vou para trás, e eu vou começar de frente, né? Eu acho que, para nós, é importante olhar um pouquinho o que é a palavra, o que significa a palavra sistema, para entendermos de hoje, né, como que isso se construiu num passado muito recente, né?
uma das possibilidades de entender a palavra sistema, ela está muito vinculada a essa evolução que se tem de uma ideia das partes organizadas entre si e que vão formando um conjunto complexo conforme o seu processo de agregação, né? E aí você tem um conjunto de áreas de conhecimento que não estão bem definidas, século XVIII, século XIX, século XX, né? Que vão trabalhar essas ideias, mas principalmente doutrinas e princípios, e que vão se estendendo e que vão capilarizando, sobretudo em ambientes que nós, arquitetos humanistas, temos mais familiaridade, né? Como, por exemplo, as infraestruturas ou as cidades, né? Então, essa formação histórica que vem de diferentes fontes, como a gente vai ver aqui, que vem de diferentes nacionalidades, diferentes geopolíticas, vamos chamar assim, né? Elas vão se construindo aqui no Brasil de forma, vou chamar, mais recente, né? Mas vão ganhando corpo, né? Até serem incorporadas por algumas instituições federais que tem importante papel no planejamento, que é aqui o tema desse colóquio, né, nos anos 70, e que vai consolidar algumas diferenciações entre o que é rede e o que é sistema, ou mais especificamente, o que é rede urbana e o que é o sistema de cidades. Então, hoje, por exemplo, já visto que o IBGE adota como sistema de cidades, né, e que para nós sempre fica um pouco meio obscuro exatamente como eu fui tentar buscar esse entendimento para tentar mapear exatamente quais são as diferenciações. Então, eu vou ler aqui rapidamente para poder avançar nessa discussão. O IBGE ele adota a rede urbana como a armadura da estrutura socioespacial que se dá a partir do crescimento demográfico, funcional e espacial das cidades, né? E dentro dessa armadura, né, ou seja, no processo de urbanização, o sistema urbano, né, ou o sistema de cidades, ele é uma síntese dessas mudanças que se propagam ao longo do tempo, né, e que estão muito vinculadas às atividades econômicas, às tendências de urbanização e às transformações espaciais vistas a partir da economia. Então, veja que tem recortes muito precisos, né, daquilo que envolve a definição desses sistemas, né? A partir dessas relações econômicas, demográficas, socioespaciais, se constrói, né, um quadro de referências para a rede urbana, né? E essa rede urbana vai ser formada pelas grandes regiões, que o IBGE vai determinar por algumas funções territoriais, por uma hierarquia, e pelo sistema urbano regional, que ele chama, né? Que ele não dá o nome exatamente de sistema de cidades, mas ele chama de sistema urbano regional, justamente por essa interface. E não é à toa que eu estou trazendo isso aqui logo no primeiro slide, porque essa construção urbano-regional, vocês verão, ela é permanente na construção da ideia do sistema, né? Do sistema de planejamento, do sistema de cidades no processo de urbanização brasileiro, né? Então, o sistema urbano regional para o IBGE é um circuito da rede urbana, um circuito de vários da rede urbana com estrutura e dinâmicas próprias, compostos por regiões de influência e cidades. Sistemas urbanos regionais são caracterizados pela densidade, pela topologia configurada pelo número de ligações entre cidades que os formam e pela hierarquia que apresenta o ordenamento espacial das funções urbanas. Vendo aqui a apresentação da Fabiola, é óbvio, a gente faz a correlação direta, né? Como que esse modelo, esse padrão de planejamento dos anos 70, ele ainda está muito espelhado na configuração da interpretação do território nacional dado pelo IBGE em 2001, né? Portanto, aí 3 décadas depois, né? E a ideia de sistema urbano, muito influenciada pela teoria dos lugares centrais, nós vamos ver isso, aponta para o dinamismo das redes e marcado pela hierarquia, pela função e zona de influência dos centros urbanos. Então, isso é o entendimento, vamos colocar o mainstream hoje, do entendimento geral dado pelo IBGE, que, obviamente, se capilariza, dialoga muito com o IPEA e dialoga muito com a produção de políticas públicas nacionais, né, em escala nacional. Muito bem. Essa ideia que está colocada, né, ela tem uma história, vou fazer um recorte
bem mais preciso, né, que perpassa pela teoria dos sistemas, que eu não vou tratar aqui, porque eu acho que seria algo muito específico, né, mas que perpassa diferentes áreas de conhecimento. E entender alguns motes dados por essas áreas de conhecimento, eu acho que é importante, né, porque a aproximação a essas áreas desmonta a ideia de ações reducionistas da ideia de sistema, né, de que o todo é formado pelas partes, ponto final, e mostra que, na verdade, um organismo, pelo viés biológico, por exemplo, mostra que um organismo ele vai além da somatória de um conjunto de partes, né? Dentro da sociologia, isso se rebate em outras áreas de conhecimento. Na sociologia, a massa de pessoas ela não pode ser reduzida às características da somatória do indivíduo, né? Isso vai se repetindo nas questões dos sistemas gravitacionais, que foi muito aplicado, que foram muito aplicados no Brasil nos anos 80 para explicar as correlações entre grandes cidades, pequenas cidades e médias cidades, né? Na matemática, que influencia alguns modelos de engenharia, que tem interferência direta, por sua vez, nos sistemas tecnológicos e de serviços e infraestrutura. Então, existe um encadeamento muito complexo de interfaces, mas que mostra algumas continuidades que vão se rebater depois na constituição do espaço ou na organização do espaço. Não é difícil aqui precisar o termo, mas é um pouco essa a ideia. Bom, o problema... e aí, a ideia de sistema, portanto, ele põe na mesa o problema da organização e interação com as suas dependências, interdependências e relações funcionais. Independente da área onde o sistema está sendo abordado, é isso que, se a gente for fazer um apanhado geral, é isso que vai nos aparecer com mais força, né? E ficando claro essa ideia de que o sistema, né, ele não é uma simples somatória das partes, né? O pensamento sistêmico, portanto, é entender as partes, mas é entender o organismo total a partir das suas também particularidades. O sistema, quando aberto, e aí isso eu estou mencionando isso porque isso é o que vai aparecer com muita força dentro do planejamento, sobretudo urbano regional, né? No sistema aberto, há uma realimentação entre as peças, as partes que o compõem, que alteram, portanto, constantemente o próximo sistema, né? Então, a ideia de sistema ela traz uma visão sistêmica que se refere a um olhar sobre as complexidades dentre essas relações. Agora, entrando um pouco mais naquilo que nos tange bem especificamente, né? Levantando um histórico das principais influências dentro das políticas públicas, interpretações internacionais de como se organizam as nossas cidades e regiões, eu trago aqui 3 principais autores, que é o Voltuno, final do século XIX, que vai falar do sistema que se compõe com relação ao campo-cidade, todos eles conhecidos de vocês, né? O Cristália, dentro da geografia alemã, que vai explicar a hierarquia das funções das cidades, e o Perrot, economista, que vai compreender, vai construir a sua teoria de polos, né, polos de crescimento, pela ideia da matriz, da indústria matriz. Vou fazer um recorte especificamente, muito breve, sobre esses 2 autores, porque para nós, sobretudo dentro das políticas públicas brasileiras que precedem os anos 70, né, esses 2 autores com as suas 2 teorias estão profundamente arraigadas por diferentes motivos, né? O Cristália, ele coloca lá na década de 30, a partir do seu estudo de caso alemão, a ideia da centralidade, né? Ele vai constituir a teoria dos lugares centrais, né? Tendo a centralidade como um princípio de ordem da organização, portanto, do território, né? A cidade ela vai ser um elemento central, né? E a sua importância vai decorrer da função que ela assume nesse contexto, né? Ele demonstra como essa função está muito relacionada à concentração de serviço e comércio, né? Quando centros menores ajudam a compor uma hierarquia com centros maiores, portanto, dando a origem de sistema de lugares centrais, né? Um lugar central que é composto com a Interlândia. Nós vimos um pouco disso também na apresentação da Fernanda logo no começo aqui dessa sessão da tarde, né, em Brasília, como que está presente lá no Distrito Federal, né? E também de sistemas
que são compostos por lugares centrais, entre lugares centrais, né? Constituindo centros regionais e regiões complementares. Eu não vou entrar nos detalhes de cada uma dessas terminologias, mas vai mostrando como a ideia da centralidade é importante na constituição da leitura desse território. E o Perrault, obviamente, né, com a sua teoria dos polos de crescimento, vai dar o mote para muitas políticas públicas de organização territorial nesse período, né, nos anos 60 no Brasil, principalmente, né, com a vinda de pesquisadores da escola francesa que vão ajudar a disseminar isso dentro do IPE e do IBGE, né, que vai estar baseado, portanto, na ideia da indústria motriz como um atrativo de outras indústrias, a indústria-chave que ganha um potencial muito grande e, territorialmente, ela concentra riqueza, crescimento numa determinada porção do território e atrai, constituindo também uma porção de outras indústrias ao seu redor, possibilitando formas inovadoras do desenvolvimento territorial. O Perrault é schumpeteriano, né? Ele está trabalhando com as teorias de inovação da economia. Muito bem, dentro desse panorama, que eu estou fazendo um recorte muito simples, né, já para avançar um pouco mais, o que aparece? Aparecem alguns elementos que são chaves e que vão ser permanentes na nossa discussão dos sistemas de cidades e no sistema de planejamento, né? Sobretudo, a concentração geográfica, né, o mote da concentração geográfica, e da proximidade física. São elementos que estão dados com muita clareza, parecem coisas óbvias, mas quando a gente faz a comparação com as questões colocadas no contemporâneo, isso não é tão óbvio assim. Então, a gente tem que desnaturalizar certas obviedades e citá-las, né? Eu acho que tem que reforçá-las aqui, porque são diferenciais do que a gente tem hoje na organização do ordenamento territorial. A relação entre cidades, obviamente, uma dependência unidirecional, vou falar um pouquinho mais sobre isso no final dessa apresentação, e os desequilíbrios, né? Porque esta composição regional por sistemas de serviço, indústria, transporte, cidades, centralidades, ela gera fundamentalmente dois efeitos muito fortes. Um, que é a centralidade, reconhece e gera, né? No caso, o Cristal ele está reconhecendo, é uma interpretação, no caso do Perrault ele está propondo, né? É uma formulação que depois vai ser encampada aí como proposta, né? As centralidades, né, como a interpretação da importância da cidade ou da região principal, né, e uma hierarquia. Sem hierarquia não existe sem hierarquia espacial, não existe sem a centralidade. E isso vai demandar aí nos anos seguintes, né, um conjunto, né, que eu elenquei algumas das terminologias que se utilizam dessas duas relações, centralidade e hierarquia, e que vão compondo, né, os planos, as políticas públicas, os programas estaduais, como nós vimos, distritais, federais, regionais, etc. Tá? Bem, dentro disso, né, o olhar que se traz para a urbanização, eu fiz o recorte de um autor específico, né, que ele vai olhar para estas relações que estão sendo compostas no espaço, né, de hierarquia e centralidades, e vai trazer um texto de 74, que eu acho que é um texto muito lúcido, assim, porque ele vai falar das cidades como sistemas, né, e desses sistemas dentro de sistemas de cidades, né? Então, a cidade como um sistema, né, e um conjunto de cidades, que são elas próprias sistemas, que formam elas um sistema, né? Então, dentro dessa visão, né, quer dizer, fica claro como a ideia de sistema ela é uma ideia muito forte para poder explicar, né, e depois ser apropriada para as proposições, a nossa organização, né, a organização territorial que nós temos nas diferentes escalas. Bem, as abordagens que o Barry traz são duas, especialmente, né? O entendimento da cidade com outras cidades, né? Então, cada cidade tem um determinado tamanho, uma determinada função, e isso vai gerando com outras cidades uma determinada hierarquia, né? Então, ele está aí revisitando e dialogando diretamente com o Cristalha, obviamente, né? Mas ele vai olhar para dentro da cidade e vai entender como que essa população, dentro de cada uma dessas cidades, está distribuída e a que funções essa população atende, né? Então, novamente, o modelo
da Interlândia, né, que está dependente de um grande centro urbano, né, de várias cidades que são dependentes de um grande centro urbano, mas dentro da cidade de uma organização, e ele cita centro-periferia, né, de partes da cidade que são dependentes de um núcleo central, que é, de fato, onde se concentra determinadas funções que faz aquela cidade, né, estar integrada ou compor um novo sistema. Né? Então, a localização estratégica de vias de transporte, nós vimos aqui na apresentação da Fabíola, ficou notório, né, no plano, na escolha de um dos sistemas, é um sistema tripolar, né? Eu acho que é esse que foi escolhido no Estado, a importância das vias de transporte para ordenar esse sistema, né? As concentrações locais de atividades econômicas especializadas, que é isso que eu estava dizendo até agora, né? Onde essas concentrações estão dentro da cidade, como que elas dialogam com esse conjunto maior de organização territorial, né? E as cidades, elas em si, como localidades centrais, que desempenham determinadas funções que não são exclusivas a ela, mas são inclusivas a um conjunto maior de cidades. Ou seja, as cidades podem ser consideradas como sistemas, o que significa estar organizada por elementos interagentes, interdependentes. Então, veja, os sistemas, a ideia de sistema aberto, né, é o organismo que está sempre aberto e não pode ser explicado exclusivamente pela sua parte, porque a sua parte está o tempo todo mudando. Se a sua parte muda, ela também muda o organismo como um todo. E que pode ser observado em diferentes níveis estrutural, funcional e dinâmico por subsistemas. Aí entra um segundo dado que eu vou falar logo na sequência. E nessa mesma lógica, isso se aplica ao conjunto de cidades. Portanto, se o ambiente de relação direta de uma cidade são as outras cidades, o ambiente de relação direta do sistema de cidades é a estrutura socioeconômica em que se inserem, configurando estruturas maiores do sistema, que seria, a rigor, uma estrutura, aqui no nosso caso, nacional. Né? Dentro do processo de urbanização brasileira, a gente vai ver esse processo recorrente, né? Eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, a gente está com um conjunto de pesquisadores especialistas nesse assunto, né? Mas só para lembrar que nos anos 60, fundamentalmente, que essa ideia de uma reconfiguração do território por sistemas é que ele vai se fortalecer, né? E que ele vai dar mais força ainda para determinados setores se expandirem, né? Reforçarem ou constituírem novos sistemas no processo de urbanização. No que tange ao planejamento, eu vou fazer o link final com aquela ideia de cidades como sistemas e sistemas de cidades, que vê esse conjunto de sistemas dentro de algo maior, né? Que, para nós aqui, e eu, obviamente, estou buscando Ilhors, né? Que é um clássico, como um grande texto, né? Amplamente divulgado, como a referência de orientações para um planejamento de sistemas no Brasil, nos anos 70, né, que vai trazer a ideia de regiões como subsistemas, que também, aqui entre nós, sabemos. Mas a que isso se referia? Né? Então, eu fui reler o texto dele, né, o livro, para tentar extrair o que está por trás, né, quais os fatores que consolidam essa ideia de regiões como subsistemas e o que isso promoveu na materialidade da organização do território brasileiro. Né? Bem, o autor ele parte da ideia que para conseguir o desenvolvimento nacional é necessário promover o desenvolvimento regional. E para pensar o desenvolvimento regional é fundamental que eu tenha muito bem constituído o arcabouço do que é o planejamento regional. Né? E para isso é importante que ele tenha um recorte da ideia das regiões. Né? Aí ele vai fazer... Oi, 5 minutos. 5, isso. Ele vai fazer a seguinte proposta. Né? Ele vai propor a ideia da nação como um grande sistema, né? Ou seja, o país como um grande sistema, né? Constituído por subsistemas que são formados por regiões. Né? E essas regiões, diferenciadas entre si, são efetivamente constituídas por fatores econômicos e da intensidade dos domínios que ela exerce sobre outras regiões. Ou seja,
Se há dinâmicas econômicas e concentração de atividades produtivas, essas atividades, quando concentradas, conformam alguns centros nodais. Esses centros nodais concentram sistemas de transporte ferroviário, infraestrutura e atividades bancárias e de tomada de decisão. E essas dinâmicas configuram algumas centralidades que são fundamentais para formar esses subsistemas, né? Então, consolidar uma região e formar esse sistema. Bom, esses elementos de um determinado sistema formam grupos e subsistemas que interagem entre si. Então, vejam como... E eu tive um cuidado aqui de usar as palavras que estavam lá do próprio autor, né? Dessas interações, dependências, interdependências, etc. Veja como existe um histórico aqui, cada vez mais vai se tornando complexo, mas fica muito claro, né, quais os elementos que estão muito presentes em todos eles, né? Esses elementos de um sistema, eles vão formar esses subsistemas e que vão promover, portanto, condições de o planejamento olhar para eles. Dentro do planejamento, fundamentalmente, o planejamento do desenvolvimento, que está calcado pelos ideais econômicos, vai observar o território organizado por subsistemas, o território nacional organizado por subsistemas, e vai apontar a necessidade de uma interação, né, de um planejamento que proporcione interdependência entre essas sub-regiões. Contudo, em situações de grandes desequilíbrios, em que um subsistema ou uma região tem potencial maior de desenvolvimento do que todos os outros, o planejamento incita que essas regiões, vejam só, sejam privilegiadas pela maior concentração de recursos. Porque no momento de menor recurso a ser empregado, se eles forem distribuídos equitativamente, isso está escrito, se eles forem distribuídos equitativamente, eles não terão retorno como se eles estivessem concentrados num único subsistema. E esse único subsistema, dada a sua hierarquia, a sua centralidade no conjunto de outros subsistemas, ele poderia promover aí ondas de desenvolvimento. Então, acho que é importante entendermos a ideia do sistema, porque por trás dela está a ideia de equilíbrios e desequilíbrios, né? E está por trás uma boa fundamentação daquilo que tem promovido políticas públicas, não só nos anos 70, consolidando, obviamente, esse pensamento, mas, fundamentalmente, decorrentes dele, né? Porque o nosso planejamento, convenhamos, sobretudo o institucional, nacional, ele é muito conservador, né? Bem, dentro desses subsistemas, o autor não deixa de mencionar que a cidade é o seu centro, né? A cidade é o centro do subsistema, né? E que esse subsistema, assim como ele está baseado na relação da cidade, ele também replica em diferentes escalas, a escala nacional e na escala internacional, as relações de centro-periferia. Ou seja, se esses subsistemas estão inseridos no sistema nacional, o sistema nacional também está inserido no sistema internacional dessas relações. Portanto, aqui eu proponho para vocês, né, algumas colocações sobre o que é o sistema de cidades, né? Vou ler muito rapidamente e bem sinteticamente, que o meu tempo está a 30 segundos de acabar. A ideia de sistema de cidades, ela tem, portanto, ela está baseada muito fortemente na ideia da cidade como uma parte, e a região, em dado momento, como um todo, que agrupa cidades, que agrupa conjunto de cidades e que agrupa conjunto de regiões, e que, nacionalmente, isso é visto como subsistemas, né? Tem uma força muito importante da regionalização pelos elementos físicos e administrativos, proporcionados fundamentalmente pelo Estado, reforçando esses subsistemas, constituindo assimetrias do desenvolvimento, porque existe uma hierarquia dada pela centralidade que o sistema impõe, né, que a ideia de sistema impõe, e essa, obviamente, esse desequilíbrio, né, essa simetria, está muito relacionado ao tamanho das cidades e aos seus papéis funcional, econômico e etc. Os fluxos, portanto, eixos, vetores, etc., têm papel fundamental, mas são sempre tidos como unidirecionais, ou seja, as cidades pequenas e, entre aspas, mais fracas, são sempre subsidiárias das cidades maiores, ou seja, o fluxo é sempre unidirecional dessas interdependências. Há uma ideia de contiguidade física
nessa ideia de sistema de cidades que está colocada nesse período, mas também há uma ideia de transitividade das subordinações, ou seja, se A depende de B e B depende de C, então A é dependente de C, mesmo não estando contiguamente, fisicamente contíguo, né? A reprodução desse modelo acontece nas diferentes escalas, do local ao internacional, né? E a capacidade econômica dessas cidades e regiões interfere diretamente na organização desse modelo, pelo modelo centro-periferia. E, por fim, os sistemas de regiões derivados da intensificação de hierarquias orientam e concentram esses investimentos estatais. Esses elementos vão explicar essas assimetrias, vão explicar algumas descontinuidades de políticas públicas, as concentrações no território, que vão gerar, obviamente, né, já nos anos 80, já estou fugindo um pouco do recorte, por isso aqui é só conclusivo mesmo, né, vão gerar outras leituras que não vão ser, ao meu ver, rupturas. A ideia de investimentos em territórios competitivos não é uma ruptura com a ideia dessas regiões pela hierarquia e pela centralidade, né? Muito bem, era isso que eu queria apresentar, como algumas especulações, como eu disse, como colocações de questões, problemas, interpretações que eu julgo serem muito importantes. Desculpem, passei um pouquinho do meu tempo, espero não ter prejudicado o conjunto dos colegas. Jefferson, obrigado aí pelas considerações, não tem preocupação em relação a esse tempinho a mais, não, o tempo está concebido para isso. Eu vou propor um intervalo de 5 minutos, e aí voltamos para o restante dos debates, e eu aqui antes reforço o agradecimento à professora Fabíola e ao professor Jefferson pelas considerações, e não tem nada de árido, acho que pelo contrário, são, especialmente no caso da conferência do professor Jefferson, são questões que fundamentam teoricamente o debate, que são tão importantes como estudos como os da Fabíola, do Lucas, que vão se debruçar, né, sobre a própria institucionalidade. Então, são complementares e fundamentais para que tenhamos um entendimento sobre a construção do campo do planejamento urbano no Brasil. Então, é isso. 5 minutinhos e aí retornamos, tá bom? Vamos lá. Nos vemos amanhã com as 3 últimas conferências. Temos 2 sessões pela manhã, não, na verdade, uma sessão só pela manhã, amanhã vai ser um dia mais tranquilo, e depois, na parte da tarde, a conferência de encerramento com a professora Nilce. Enfim. Mas é às 9? É às 9? Começa às 9, a parte da manhã, com as conferências das professoras Elisângela Chiquita e Karen Solek, às 9 da manhã, da mesma forma, só uma sessão, e à tarde, a sessão de encerramento com a conferência da Nilce, e depois uma sessão nossa, para a discussão do que diz respeito à formulação do livro, enfim, mais burocrático, não vai ter o envolvimento dos participantes. Enfim. Tá. Eu vou chegar um pouquinho atrasada amanhã de manhã, tá bem, pessoal? Beleza. Então, falou. Até amanhã. Boa noite. Bom descanso para todo mundo e nos vemos. Bom descanso. Boa noite, até. Beijão. Beijão para todos. Beijo, todas. tchau. Obrigada.